Olá pessoal, vai começar mais uma cantoterapia da Alma no Lar para vocês, hoje com análise da letra da música Somos Um, do Rei Leão. É um tema que nos remete realmente à universalidade, como estamos trabalhando o ciclo de Sahasrara, nossa penúltima aula. Então nós vamos trabalhar hoje essa relação do Somos Um em Sahasrara. Você deve compreender que nem tudo vai ser só diversão, pois um dia, meu amor, a tristeza e a dor também virão. Mas nós vamos ficar juntos em todo lugar. Quando não há caminho algum, você vai nos seguir. E então vamos descobrir, somos mais do que mil, somos um. Todos nós somos um. Todos nós somos um. Se há tanto para aprender, só queria viver como eu sou. Sigo o meu coração ou escuto a razão para onde for. Mesmo quem já morreu, quem você nem conheceu, nos segue, pois nós somos um. Na alegria ou na dor, nossa força é o amor. É só ver para crer, somos um. Todos nós somos um. Todos nós somos um. Numa só direção temos um só coração. Não temos mais medo algum. Você vai conseguir a coragem para seguir. Então vai descobrir, somos um. Todos nós somos um. Todos nós somos um. Enquanto viver aqui, você é o que é. Vai entender um dia. Muito interessante, não é? Enquanto viver aqui, você é o que é. E vai entender um dia. Exatamente. Porque essa música nos reporta a várias situações, mas ao mesmo tempo ela nos reporta a um presente contínuo, não é? Porque, na verdade, nós só podemos nos estabelecer no aqui e agora. Então é muito importante para nós estabelecermos essa conexão com o Somos Um. Continuando, então nós vamos ter que pensar: eu vim de algum lugar, eu vou para algum lugar, mas enquanto eu viver aqui, eu sou o que eu sou. E estamos todos juntos, numa mesma direção dentro desse planeta. Não podemos mudar a nossa rota, estando neste planeta, nesta conexão com o universo. Por isso somos uma humanidade. Vivemos neste local, neste planeta Terra. E entendemos que aqui nós podemos viver bons, maus momentos. Podemos viver alegrias, dores, frustrações, como diz a letra, né? Mas não deixamos de estar juntos em momento algum, porque é a nossa estada aqui neste planeta que nos faz sermos quem somos. O sentido da nossa vida está aqui, dia após dia, não é? Nós não podemos voltar efetivamente ao passado e nem nos estabelecermos naquilo que nós não sabemos do amanhã. Sahasrara nos convoca a esta consciência daquilo que efetivamente eu compreendo, não é? Eu compreendo essa minha necessidade de viver o dia a dia como eu sou. Você é o que é.
Então aí que vai caber a autoaceitação, o autovalor, o autoamor, tudo que nós vínhamos desenvolvendo nos 6 chakras anteriores como potencialidades, como força, como energia, como luz, como conhecimento, como elevação. Tudo isso está aqui à nossa disposição agora em Sahasrara para sermos quem somos de verdade. Somos um com este universo, com o Param Atman, nós como Atman, somos um. E não temos neste momento como mudar isso. Estamos estabelecidos nesta conexão em Sahasrara. Por isso a nossa humanidade é linda, ela é maravilhosa, quando nós a enxergamos desta forma e quando nós nos dispomos a trabalhar por essas belezas que existem à nossa disposição em Sahasrara. Basta olharmos para o céu, vermos a beleza das estrelas, a beleza do sol, a beleza da lua, a beleza das nuvens que nos trazem a chuva, que regam a terra, a beleza dos rios, a beleza das plantas, dos animais, a beleza de todos os seres humanos. E é isso que nos convoca em Sahasrara sermos efetivamente um. Todos nós somos um. Todos nós somos um. Dando prosseguimento à nossa aula de Sahasrara, hoje com a análise da música, né? Somos um. O Gualtieri vai dar continuidade à reflexão e depois eu continuo. Como nós havíamos falado, não é? Essa universalidade do chakra, não é? Por que universalidade? Não é? Uma criação, universo, uma expansão, une. Né? Então, notem bem, a própria palavra universo, ela nos une. Por isso somos um. Olha que coisa linda. O Param Atman, como eu havia falado ainda há pouco, e nós como Atman, como almas, Param Atman, a expansão, a super-alma. Né? É como se todos nós estivéssemos mergulhados no mesmo mar, mergulhados no mesmo ar, mergulhados em tudo o que compõe este universo. Estamos aqui, imersos, juntos. Por isso não tem como nos desconectarmos uns dos outros. Isso é muito bonito. É o que essa música quer dizer. Não é? Nós vamos caminhar na mesma direção, nós vamos ficar juntos em todo lugar. Não é? Isso é muito importante. Por isso que a gente, nesse chakra, nós entendemos, não é? Que tudo em nós é completo. Não existe fragmentação. Tudo em nós é completo, é junto, está junto. Os chakras estão juntos. Nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, nossa alma, tudo é uma coisa só. E também nós, como humanidade, somos um. Ok? É isso. Bom, explorando um pouco mais, né, a letra dessa música, a gente pode se recordar que o chakra do Sahasrara, né, o nosso chakra coronário, ele é, o nome próprio já diz, né, coronário, ele é o chakra da coroa, né, e ele tem por significado, assim, como função especial, compreender, né? Então, logo na primeira frase já diz, você deve compreender que nem tudo vai ser só diversão, né? Pois também tem tristeza, dor, ou seja, né? Ele vai falando dos sentimentos aí
existentes, né? Que não é só diversão, ou seja, nós temos o direito à diversão, à felicidade, aos bons sentimentos, mas também temos muitas vezes que nos deparar com sentimentos e com emoções que não são tão agradáveis assim, né? E uma das formas que a gente tem de estabelecer uma compreensão dentro de nós é refletindo sobre o assunto, é a gente se interiorizando, é a gente entrando em contato com o nosso eu superior, né, com esses chakras superiores, quando a gente vai se conectando a algo de elevado em nós, a gente vai se permitindo sermos mais compreensivos, porque o nosso olhar, a nossa visão, ela vai se expandindo, ela vai identificando aquilo que é ilusório daquilo que é verdade e podendo sim se abrir realmente para essa área, né? Uma conexão mais ampla, mais equilibrada também, mais compreensiva. Então, nós vamos nos tornando pessoas mais transcendentes, mais meditativas, mais harmoniosas. E você não precisa estar sentado ou sentada numa posição de lótus, fazendo práticas de meditações específicas para que essa compreensão, essa reflexão e essa harmonização vai se encontrando com você. Não, basta você ir meditando com aquilo que você é, né? Procurando sentir o seu próprio corpo, que nem a gente tem feito desde da nossa primeira aula, né? A gente vai estabelecendo um contato com a nossa estrutura, com a nossa base, depois conexão com o nosso sentir, com o nosso tato, aprimorando o gosto, o nosso sabor, né? Pela vida, pelas coisas, e trabalhando as emoções, digerindo essas emoções por meio da reflexão do nosso campo cognitivo, ressignificando até trazer essas ressignificações e esses pensamentos, essas autoanálises que vamos fazendo com a gente mesmo, para um estado que não é mais mental, mas ele é um estado, também não é astral, né? Mas ele é um estado de alma, ele é um estado assim transcendente, né? Aquilo que transcende a dualidade. Ele é o único chakra de verdade que transcende a dualidade, que nos traz a uma integração do nosso ser, né? E essa integração é super importante para a nossa saúde mental, emocional, afetiva e principalmente a nossa saúde espiritual, né? Porque quando tudo está bem com a gente, logicamente a nossa força interior, a nossa espiritualidade, ela vai estar cada vez mais bonita, né? E a nossa aura vai ficando cada vez mais límpida, mais reluzente. Não necessariamente a gente pode enxergar isso com os olhos da carne, mas conforme a pessoa tem o dom, né, e vai até mesmo desenvolvendo, por exemplo, a clarividência, pode enxergar isso, né? Por que não? Tem também o nosso olho, né, o terceiro sentido. Tem várias formas da gente enxergar e perceber o nosso universo particular, né? Aquilo que transcende todo o entendimento da nossa alma. E aí é só Deus para explicar mesmo, né? E quando a gente vem aqui para... vamos lá, depois ele vem para... Nós vamos ficar juntos em todo lugar. Quando não há caminho algum, você vai nos seguir. Então vamos descobrir que somos um. Do que ele está falando aqui? Somos mais do que 1000, somos um, porque quando a gente fala, existe um simbolismo legal nessa música, né, sobre essa alusão, né, porque eles estão aqui, né, numa espécie de viagem, né, então, e eles estão dizendo, nós vamos ficar juntos em todo lugar, onde a gente estiver, a gente vai estar junto, né, então, quando você não tem nenhum caminho mais para seguir, vem com a gente, né, que a gente está seguindo algum lugar. Então vamos descobrir que somos mais do que 1000, somos
O interessante... Aí entra a união de um grupo, né? Do fortalecimento grupal também, de quando você faz parte de algum lugar, que você se sente integrado àquele lugar, se sente bem-vinda, bem-vindo, né? E essa visão coletiva em Sahasrara é interessante, gente, sabe por quê? Porque Sahasrara, em algumas escolas, ele é colocado como chakra das mil pétalas, das 10.000 pétalas, ou das pétalas infinitas. Mas 1000, né, num simbolismo, ele tem também um significado de infinitude. E olha como ele coloca, né? Então vamos descobrir que somos mais do que 1000. Somos um. Como um pode ser mais do que 1000? Exatamente porque não tem medida. Esse 1000 aqui está colocado também simbolicamente, como é colocado nos textos sagrados, né? Quando se diz assim, que um dia para Deus é como 1000, e 1000 dias para Deus é como um. Ou seja, não tem medida. Essa unicidade que em Sahasrara nós vivenciamos, não tem medida. Né? No próprio simbolismo das pétalas do chakra, você acaba percebendo isso, que ele é tão expandido, né? Que você se comunica com o universo de uma forma elevada, como disse a Lívia, transcendente. Certo? Sim, e aqui na música, na segunda parte, ele fala muito de, assim, imagina que tem um grupo ali de pessoas, né, alguma irmandade, algum grupo ali de pessoas que estão integradas, juntas ali por alguma razão, e ele está convocando alguém para se adentrar a esse grupo, para estar junto, né? Para quê? Para que a pessoa se sinta acolhida, para que ela não tenha mais medo, para que ela tenha coragem, né? Poxa, então você vai descobrir, somos um, né? Numa só direção, temos um só coração. Então é o sentimento e é o sentido de cooperatividade, né? De você tá ali integrado e ter pessoas ali que o integrem. Isso também é Sahasrara, porque somente uma pessoa que já está, que está com a sua autoestima elevada, já sabe quem é, já está com um certo grau de elevação, que ela tem essa capacidade de ter uma mente cooperativa, compreensiva, jamais de competitividade, de pessoa assim que só quer realmente ser exclusiva. Então, por exemplo, imagina uma situação, adoro pôr situações do cotidiano até mesmo em Sahasrara, para vocês perceberem que não é porque chegamos em Sahasrara que alcançamos a iluminação e já podemos falar tchau para todo mundo, pegar a nossa nave e ir embora. Né? Não é isso. A gente tem a nossa missão a cumprir, nós somos seres que embora somos seres espirituais, né, passando por um corpo físico nessa jornada terrena, nós estamos numa escola que é a vida, né, e a vida para ser vivida intensamente, com os nossos defeitos e as qualidades, nos aprimorando, nos revendo o tempo todo, não naquela paranoia de tipo, ai meu Deus, será que eu tô assim, que eu tô assado? Não é pisando em ovos. Se revendo na cantoterapia, na psicoterapia, mas no seu dia a dia, simplesmente você não vai ficar o tempo todo se analisando ou, ai, será que posso, não posso, isso, aquilo? Não, porque já vai estar tudo internalizado dentro de você e aí é só você viver, vivenciar, executar os seus aprendizados, colocar em prática e fazer da sua vida o seu melhor. Então, assim, o exemplo que eu queria dar é o seguinte, é de uma pessoa... Ah, eu até esqueci, eu fico enrolando, falo uma coisa aqui, falo outra ali, que depois eu até esqueço o que eu vou falar. Mas era um exemplo de você, por exemplo, você tem determinada profissão, vamos lá, você tem determinada profissão e aí você percebe que você trabalha em determinado lugar e de repente chega alguém nesse lugar com a mesma profissão que a tua, com as mesmas virtudes, você fala, nossa, tudo tão parecido, né? Aquela pessoa se parece tanto comigo e nós temos a mesma formação, a mesma habilidade ou o mesmo cargo ali.
no local onde se trabalham e tudo mais. Então, poxa vida, imagina o que desperta na pessoa que ela não tá ainda na conexão integrativa com os seus chakras, com a tua consciência, com o teu eu. Isso pode despertar medo, ansiedade, insegurança, ciúme, sentimento de inferioridade, autoestima baixa, inveja, uma série de coisas, né? E aí o que acontece ali, sem querer? A competição, o sentimento de exclusão, o embate, o combate, tudo que você pode imaginar. Quando você não está centrada, né, em você. Então, Sahasrara aqui te convoca a ser uma pessoa do coletivo, integrativa. Olha que gostoso, aquela pessoa sabe fazer a mesma coisa que eu, ou tão bem quanto eu. Que ótimo! Eu tenho a minha função, ela tem a dela. Essa aqui tem 2, 3, 4, 5 com a mesma função. Qual é o problema nisso, né? Nós estamos juntos para somar, agregar, né? Então, por exemplo, nunca nenhuma pessoa, até mesmo que tenha a mesma formação que a outra, vai ser como a outra. Nós temos as nossas particularidades, aquilo que é do nosso individual. Mas, quando estamos no social, no profissional, nós construímos uma identidade social, né? Uma identidade de trabalho. E essa identidade, ela também não é igual da outra pessoa, né? Então, assim, o que é melhor a se fazer nesse contexto de Sahasrara e falando sobre esse exemplo, que de repente pode ser alguma problemática sua aí, né? De quem estiver nos ouvindo. Então, o que fazer? Que tal a gente perceber qual que é a nossa missão nesse universo? O que é seu está guardado, ninguém tira, ninguém tem essa capacidade de tirar aquilo que é predestinado para você, aquilo que você faz com tanto carinho, com tanta alma, com tanto empenho, né? Então, assim, se você está fortalecido na sua alma, você vai dar o seu melhor, e não vai ser aquele melhor ansioso, agitado, nervoso, não. É o melhor do sentido de, nossa, eu tô tão suave, tô tão leve com aquilo que eu sou, eu acredito tanto no que eu sou e no que eu faço, que eu não tenho medo que alguém ocupe o meu lugar. Porque o meu lugar, ele é um lugar que Deus me permitiu estar, né? E se eu um dia sair, é porque eu não pertenço mais a esse lugar, não tem mais a minha energia. Agora, enquanto tiver a minha energia, o que vai acontecer? Ela vai ficar para mim? Lógico que não. Eu vou emanar a minha energia para o meu trabalho e para aquilo que eu estou fazendo. As pessoas vão sentir isso com carinho, com acolhimento. E tem mais 5 pessoas, por exemplo, tem mais 5 Lívia ou mais 5 Gualtieri. Qual é o problema? Vem com a gente. Vem com a gente, esteja com a gente, vamos nos unir, vamos nos fortalecer, vamos estar juntos, porque eu duvido que todas as consciências pensam exatamente igual, que ninguém tem nada a somar e a trocar um com o outro. Não é verdade? Sim, sem dúvida. É muito bom, gente, é muito bom. Essa união que a Lívia está colocando é muito importante, mas é muito importante também entendermos que, claro, nós temos características individuais diferentes que se somam, mas também que muitas vezes, mesmo numa rota de colisão, quando você se estabelece em Sahasrara, você percebe que mesmo essa colisão, ela é para que essa consciência de que você é um também permaneça. O que você quer dizer colisão? Né? Quando existe algo que se oponha, não é? Porque as pessoas não são exatamente umas iguaizinhas às outras, elas não pensam sempre iguais às outras, mas quando não há uma somatória de ideias, mesmo quando não há uma somatória de ideias, nós vemos nesse mundo das religiões diferentes, muitos pensamentos diferentes, muitas formas diferenciadas de se viver o dia a dia, inclusive o próprio sagrado.
Mas entenda o seguinte, em Sahasrara, essas diferenças, como a Olivia falou, essas dualidades, elas simplesmente se desvanecem. Por quê? Porque nesse princípio de elevação, nós percebemos que essas diferenças, elas são uma visão momentânea, temporária, de algo que na verdade não é diferente. É uma coisa só. É tudo uma coisa só. Não é? Por isso que quando ele diz aqui, enquanto viver aqui, você é o que é. Você é o que é. E qualquer coisa que você possa julgar de diferente em relação ao outro, na realidade não é. Porque somos um. Né? Talvez naquele momento aquilo se apresentou de uma forma diferente, uma ideia diferente, ou uma necessidade diferente do outro. Uma necessidade diferente de crer, uma necessidade diferente de agir, uma necessidade diferente de viver, mas é momentâneo. Porque na verdade dentro desse planeta somos uma humanidade, somos um. Por isso que é muito importante em Sahasrara, ela também nos convoca a isso que a Lívia falou, a respeitarmos a individualidade do outro, a convivermos com a individualidade do outro, assim como o outro também vai respeitar a sua individualidade. Sim. Em Sahasrara, né? E ele vai entender que por mais que possam haver pequenas divergências, elas se dissolvem totalmente em Sahasrara. Elas não existem. Não existem quando, né? Quando se está elevado, porque aí a comunicação vai ser boa entre as pessoas, né? As decisões que iremos tomar, a forma que iremos nos relacionar, nos posicionar, aquilo que temos que fazer será muito bem feito, será produtivo, será assertivo, relacional, né? Não tem problemas, né? E quando existe algum tipo de problema, que às vezes não é nem seu, mas é algo de ordem burocrática, ou de uma ordem social, ou não importa de qual ordem que seja, mas quando existe um problema, nós temos a nossa inteligência cognitiva, a nossa inteligência racional, a nossa inteligência emocional, e trabalhando Sahasrara, nós temos a nossa inteligência espiritual, né? Que diante de uma situação a gente sempre se fortalecer com a nossa fé, se fortalecer com o nosso sagrado, né? Fazer o nosso ciclo de proteção, né? Como a Lívia falou ali atrás sobre a cooperação, né? O espírito cooperativo. Mesmo realmente quando existem realmente diferentes ideias, mesmo nesse momento, havendo uma comunicação boa, né? O que vai aonde nós vamos chegar a um consenso em que a coletividade, aí é que é importante, porque a cooperatividade, ela tem a ver com o quê? Com algo que beneficia a coletividade, né? Do qual nós fazemos parte, né? Então, muitas vezes, nessas tomadas de decisão, é preciso que uma parte ceda daqui, uma outra parte vai ceder dali, mas em Sahasrara haverá uma harmonização para que a coletividade possa ser beneficiada. Isso é Sahasrara. A cooperatividade, como ela falou, ser cooperativo. Eu olhar daqui de cima e não daqui de baixo. Poder ver amplamente. Eu tô rindo. Não é? De uma forma ampla, não é? A totalidade da coisa, né? Do mundo, do planeta. Né? Talvez, muitas vezes a gente vê, né? Determinadas áreas que são exploradas de forma gananciosa que não deveriam. Porque, mas está beneficiando, está proporcionando trabalho para aquela população. Tá, mas está destruindo algo que é valioso para o planeta, para a humanidade. Está sendo alvo de ganância de alguns. Então, perceba que não existe Sahasrara quando a pessoa age assim. Mas se ela olhasse e falasse, não, pera lá, eu posso fazer isso de uma forma que não vai agredir a natureza, que vai beneficiar a todos, inclusive a mim e a coletividade. Então, a maneira de você se colocar aí entre o Sahasrara, a cooperatividade e a coletividade, em primeiro lugar.
que me fez lembrar desse assunto e querer trabalhar esse assunto com a letra dessa música. E eu dei risada porque eu li exatamente o título agora, né, novamente, mas agora com outro olhar. O Rei Leão, ou seja, dependendo da característica da personalidade de uma pessoa, o Sahasrara dela vai querer a coroa do leão, ou seja, eu vou querer ser a chefe, eu vou ser a líder, né? Ou seja, vocês vão ser os empregados, ou seja, liderados, né? Então, assim, aí envolve uma série de coisas, né, gente? Envolve personalidade, aquilo que está trabalhando no eu. Mesmo uma pessoa que é rei, que é coroada, poxa, quem foi coroado, né? Se a gente for ver, tinha a época dos reis. Não, a gente vive, né? Bastante tinha a época período em que o rei ele se confundia, inclusive, com uma figura de um deus terreno. Ele era colocado como um ser acima de todos os seres. Mas veja bem, ao mesmo tempo que ele tinha essa posição, ele tinha que dar conta do bem-estar de todos. Tem as regras ali, né? Ele correria o risco, como alguns reis também foram, né, para a guilhotina, porque não auxiliavam, né, a todos. Então a gente sabe dessas histórias, né? Mas veja bem, a questão aqui da coroa, como as rainhas também. Como a Lívia colocou, dos reis e das rainhas. Quando a gente fala dos reis, a gente fala das rainhas também, né, no caso. Mas é interessante porque essa relação com a coroa, com aquilo que nos eleva, olha a necessidade, né? Aqui o simbolismo do rei leão, né? Ele é o rei da selva, mas ele também está submisso a todas as leis da selva. Sim. Né? Ele não é diferente de nenhum dos animais que vivem ali na selva, do ponto de vista ser um ser vivo, ser um animal da floresta. Então ele precisa também respeitar as leis da floresta. Então ele também se torna um com todos que estão ali, não é? Por quê? Porque existe a necessidade do equilíbrio, existe a necessidade da cooperação, existe a necessidade de se observar a cadeia alimentar, inclusive, né? Porque sem essa cadeia alimentar há um desequilíbrio ecológico. Então, veja, isso é Sahasrara, realmente. Né? A Lívia foi bem assertiva, o Rei Leão. E se a gente for desmembrar mais assim, esse leão, esse arquétipo, a gente vai chegar do animal leão para uma elevação tão grande até chegar a Jesus Cristo, por exemplo. Sim, o leão da tribo de Judá. Um simbolismo, né, apontado para Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. Né? Interessante, por quê? Porque ele ali exerce uma força de elevação, uma força do rei, né, coroado para um trabalho dificílimo, né, de libertar a humanidade da sua própria ignorância. Olha que trabalho difícil, de trazer a luz ao mundo, né, de trazer palavras muito elevadas para nós seres humanos, né, trazer palavras de união quando ele fala: eu sou um com o Pai, né, o Pai Celeste, né, o Pai e Mãe. O Pai cósmica. está em mim e eu nele. Isso, e ele diz: quem está em mim está no Pai e o Pai nele. Então, interessante, né, essa forma de você ver a unicidade. Nós falamos isso na outra aula, apontando essa questão exatamente por quê? Porque essas referências para nós humanos, elas são fundamentais. Os grandes mestres que aqui estiveram para nos trazer uma mensagem de elevação. E mesmo eles sendo elevados, eles também tinham seus sofrimentos, sim, né? Porque esse mundo não é da felicidade permanente, né? Todos nós vivemos uma impermanência, algo dentro de nós que
que muitas vezes, por mais que a gente tenha conhecimento espiritual, por mais que fazemos, né, práticas que nos eleve, como cantar, como tocar um instrumento, como reger, como fazer algo elevado, tipo instruir pessoas, meditar, sei lá, tantas outras coisas que se pode fazer de elevado, né? Mas a gente não fica, às vezes, elevado o tempo todo, porque tem as coisas que nos convocam muitas vezes, né? Uma chateação, uma reflexão, uma preocupação, seja com alguém, com uma situação, para conosco mesmos, né? Com o mundo. Quem que fica feliz em ouvir, em colocar um jornal lá na televisão para escutar, né? Um telejornal? Deus me livre, a gente fica muito triste, a gente daqui a pouco tá super deprê, ficar ouvindo. A não ser que você esteja no jardim do Éden vendo a televisão, o noticiário de coisas tristes e não se contagiar, ficar lá no teu mundo, que é um mundo particular só teu, e aí vem até mesmo os transtornos, né, das pessoas que não têm sentimento e tudo mais. Então, a gente sempre, a pessoa em equilíbrio, em saúde, ela é uma pessoa que tem empatia para com as outras pessoas e para o que acontece. Uma colocação muito séria sobre isso que a Bíblia está dizendo, gente, realmente, como ela trouxe aqui a figura de Jesus Cristo, nós encontramos, né, uma passagem na Bíblia que diz, né, que aquele que está efetivamente em Cristo, está elevado, não é? Ele é capaz de sorrir com os que sorriem, chorar com os que choram, sofrer com os que sofrem, se alegrar com os que se alegram, ter misericórdia daqueles que precisam de misericórdia, perdoar aqueles que querem perdão. Ou seja, isso é uma característica dessa empatia que nos faz um. Essa empatia realmente nos faz um. Porque muitas vezes o sofrimento do outro também já foi seu, né? Ou se não foi, um dia poderá ser. Então você poderá ali aprender, né, a lidar com essa situação que nos identifica e nos faz sentirmos realmente que somos um, né? Porque na verdade o outro, por mais que a gente ache que é diferente, né, nós carregamos os mesmos sentimentos, as mesmas alegrias, as mesmas dores, as mesmas preocupações. Nós carregamos tudo isso em nós. E o que nos faz um, realmente nesse sentido, é quando nós podemos nos elevar, né, como filhos do mesmo Pai e Mãe cósmico, como filhos, né, do mesmo Criador, né, daquele que estabeleceu tudo o que nós conhecemos, tudo aquilo que nós sabemos, tudo aquilo que nós compreendemos. Ok? A nossa meditação, ela, Kodosh, 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 Adonai Sebaot, é uma glorificação de elevação. Nós vamos gravar ela posteriormente ao encerramento desse vídeo, né? Nós queremos gravá-la de uma forma mais bonita, mais em pé. E então, só explicando rapidamente que esse texto é uma glorificação. Kodosh, 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 quer dizer santo, santo, santo. É o Senhor das hostes celestiais. Adonai é o nome de Deus em hebraico. Sebaot é a expansão do universo, né? E dentro desse mantra, desse Hashem, na verdade, nós cantamos também as 4 letras que são o nome de Yahvé. Yod, Re, Vav, Re, são 4 letras em hebraico, que significam exatamente o nome de Deus, que quer dizer eu sou aquele que é, ou eu sou o que sou. É isso, ok? É isso aí, gente. Trabalhem a segunda de vocês. O desafio de Sahasrara, né? Procurar buscar o equilíbrio, mas lembrar também que nós nos permitimos, temos que nos permitir chorar, assumir os nossos sentimentos quando eles não estão tão elevados e não ficar o tempo todo se cobrando uma elevação que às vezes você não se encontra nessa elevação, né? Então, assim, é a gente se aceitar o estado que a gente está, né? E é isso aí, gente. Não deixa a preguiça pegar, não, porque preguiça
Afeta Sahasrara. Namastê. Namastê.